Hoje no nosso curso de C++, continuando a nossa série sobre bibliotecas, vamos falar sobre a biblioteca Deki. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++, continuando a nossa série sobre bibliotecas, vamos falar sobre esse container interessante que é o container Deki. Nas aulas passadas nós aprendemos sobre pilha e fila, vimos a diferença desses containers e hoje nós vamos falar sobre o container Deki, que é conhecido como fila dupla. E o que é um container de fila dupla? Basicamente é um container onde nós podemos inserir e retirar tanto do início como do fim do container. E outra grande vantagem do container Deki em relação ao Kiwi, ao fila simples, é que aqui a gente pode trabalhar com iterator. E você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação e clique no joinha aqui no início para garantir que você não vai esquecer para o final. Aqui no CFB Cursos nós temos aulas de segunda a sexta e sábados, vídeos especiais com dicas de informática. Então cola na gente também nas nossas redes sociais e vamos para a vinheta para a gente praticar o container Deki. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos aprender sobre a biblioteca Deki que implementa o container Deki. Então, já estou com o código básico aqui para a gente. Código básico, na verdade, não. Já estou com todo o código aqui, com as funções, os métodos da biblioteca que nós vamos aprender. Então, já está aqui o include da Deki. E a Deki ela é uma biblioteca conhecida por ser uma fila dupla. Então, veja bem, nós aprendemos stack, que é pilha, aprendemos Kiwi, que é fila, e agora Deki, que é fila dupla. E as principais diferenças de Deki para Kiwi, que é a fila normal, estão aqui. Ó. Já coloquei prontinho aqui para a gente não esquecer. Número 1, ele implementa iterator. Então, diferença aí, o Kiwi não usa iterator. Então, já é uma vantagem grande aqui em relação a fila simples. E por ele implementar iterator, a gente tem uma possibilidade de trabalho bem maior, beleza? E ele pode ser acessado também por ambos os lados, tanto pelo início como pelo final. Eu posso inserir ou remover tanto no início quanto no final. Então essas aí são as principais vantagens e diferenças do Deki em relação a Kiwi. Beleza? Então, vamos lá. Na aula de hoje eu já preparei duas funções aqui, estão aqui os protótipos, para traçar uma linha e para imprimir o valor, certo? Porque são rotinas que nós vamos chamar com mais frequência, para o código não ficar tão grande. Então, está aqui no final as rotinas. Ó, a linha ela vai receber um tamanho e um texto. Então, ele vai imprimir um texto na frente e depois imprimir os tracinhos aí. Certo? Só para traçar uma linha ali divisória mesmo. E aqui a função impd, que eu chamei aqui, vai receber um Deki e vai fazer a impressão dos elementos desse Deki com um for com base em intervalo. Um for rapidinho ali para a gente. Beleza? Joia! Então, são funções para acelerar o nosso trabalho e deixar o código menor. Então, tá aqui as formas de declaração do Deki, certo? 100 elementos. Deki passando para o construtor aqui dois valores, que significa quantidade de valores que eu quero, certo? E o valor que eu quero preencher essa quantidade. Então, nesse caso, ele cria um Deki com 10 posições e preenche as 10 posições com o numeral 5, certo? Um Deki passando no construtor, um Deki já existente, então, na verdade, o Deki 3 vai ser igual ao 2. Ok? E a forma mais comum aqui é de passar diretamente os elementos aqui por inicialização uniforme. Então, C++ moderno aqui. Ok? Joia. Então, olha só. A principal vantagem aqui, uma das, né? Que é a utilização de iterator. E eu já fiz um for utilizando iterator aqui para a impressão dos elementos. No Deki 4, que tem os elementos de 0 a 9. Tá? Aqui é a impressão, ok? Desse for aqui utilizando iterator de 0 a 9. Ok? Então agora vamos às funcionalidades. Vamos tirar o primeiro comentário aqui.
certo? E olhem só, o que a função linha vai imprimir para a gente. Deixa eu imprimir aqui para vocês verem a função linha funcionando. Olha aqui, ó, a linha, ó. Tá vendo? Dá os tracinhos, o texto que a gente passou e o tamanho. Aqui tem 50 tracinhos, que é a quantidade que eu passei ali. Ok? Então, aqui nós temos as funções de capacidade. Já conhecemos todas. Vamos dar uma passada rápida, então. Eu tenho o size, que é o tamanho. Ok? O max size, que é a capacidade máxima de elementos. Tem o resize, com essas duas formas de utilização. Ele vai alterar o tamanho. Ok? E aqui ele altera o tamanho para 15 e preenche os espaços adicionais com o numeral 10. E aqui eu posso escolher qualquer numeral que eu queira adicionar. Numeral porque o daqui é int, tá vendo? O tipo dele é int, tá certo? Joia. E o resize comum é simplesmente falando a quantidade de elementos que eu quero alterar. Nesse caso, ele preenche os espaços restantes com 0. E aqui no final chamei o imp d, passei o daqui4 para ele poder fazer a impressão para a gente. Então vamos colocar aqui em cima e executar aqui novamente. Vamos fazer as comparações. Olha só, aqui ó, capacidade, linha, tamanho atual 10, capacidade máxima, alterei o tamanho, né, e preenchi com 10. Então tá vendo? Era até aqui. Aumentei para 15 e preenchi com 10. Tá vendo? Só que depois eu chamei outro resize com 20 e por padrão ele preenche com 0. Ok? Beleza. Então essas aí são as funções de capacidade. Vamos às próximas funções. São as funções de acesso. Então veja bem. Deixa eu fazer uma coisa que eu nunca tentei aqui, gente. Se ao invés de apagar, se eu comentar, olha, funciona, hein? Funciona ali, ó. Colocar um comentário, ele comenta o comentário. Confesso que eu nunca tinha testado isso daqui, hein? Olha só, nem precisa de duas ali. Com uma só ele já comenta o comentário. Ok. Boa, funções de acesso. Então nós temos a forma tradicional de vetor com colchete, imprimir aqui o segundo elemento. A função add que a gente já conhece. A função front que retorna o primeiro elemento. E a função back que retorna o último elemento. Vamos fazer a impressão disso daqui, ó. A linha escrito acesso aqui, ó. Terceiro elemento, tá aqui, ó. 0, 1, primeiro, segundo, terceiro elemento, né, o 2. Quarto elemento, o 3. Primeiro elemento, o 0. Último elemento, o 9. Muito bem, então essas aí são as funções de acesso. Vamos para as próximas funções aqui, que são as funções de modificadores. São as funções modificadoras. E aqui, deu um errinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar, né, porque ficou comentado tudo ali, né? Até o return. Deixa eu tirar tudo aqui, porque agora são as últimas mesmo. Então não vai fazer diferença, não. Bom, vamos às funções modificadoras. Primeiro nós temos assign. O que a assign faz? Ele atribui novos elementos, substituindo os valores atuais. Então, se tiver algum valor na posição, ele vai substituir. E nesse caso, veja bem, eu inicializei aqui daqui2 com 10 elementos, numeral 5. Aqui eu estou substituindo por 10 elementos, numeral 0. Ok? Então, esse primeiro imp aqui vai imprimir esse daqui2, certo? Com numerais 0, olha só. Não mais numerais 5. Ok? Assign também podemos utilizar aqui, ó. No caso, eu estou inserindo o início do daqui4 até o final do daqui4. Então, nesse caso aqui, daqui2 vai ter o mesmo conteúdo de daqui4. Olha aqui, ó. Tá vendo? É essa segunda impressão aqui, ó. Tem esse mesmo conteúdo aqui. Beleza? Joia! Pushback, que insere no final. Então, ele insere o 99 no final. E push front, que insere no início. Então, insere o 44 no início. Vamos ver essas impressões, onde elas estão. Aqui, ó. Pushback, inseriu o 99 no final. E push front, inseriu o 44 no início. Beleza? Popback e popfront removem. Popback remove do final, popfront remove do início. Olha só, essa impressão aqui, ó. Popfront removeu o 44 e popback removeu o 99.
Tá certo? Beleza. E agora aqui, deixa eu ver onde a gente está aqui, né? Ó, aqui agora nós podemos usar o insert, a função insert, e aí fica livre. A gente pode utilizar o iterator, organizar o iterator e indicar onde a gente quer inserir. Nesse caso aqui eu estou inserindo no início, tá vendo? Preparei o iterator aqui com o início e vou inserir aqui, ó, insert, inserir o 77 no início. Se eu quiser inserir na terceira posição, eu preparo aqui o início mais 2, ok? Ou mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Enfim, posso calcular o meio e colocar aqui quanto ele tem 10 elementos, mais 5 ficaria no meio, tá bom? Então a gente pode utilizar essa forma aqui no iterator. Olha só, ele inseriu aqui o 77 na posição 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o 77. Beleza? Na verdade, na posição 6, né? Que é o begin mais 5, o início mais 5. Tá certo? Da mesma forma que a gente tem o insert, nós temos o erase, que funciona exatamente da mesma maneira. A gente prepara o iterator e usa no erase, só que o erase, ao invés de inserir, ele vai remover. Então, olha só, removi aqui do início, removi aqui do final e removi aqui o elemento que está na posição inicial mais 5. Preparei o iterator com isso, tá vendo? E usei ele no erase. Então, o erase remove. Insert, insere, erase, remove. Beleza? O swap a gente já conhece, ele faz a troca. No caso aqui, ele vai trocar os elementos do daqui 4 com o daqui 2. E o clear limpa os elementos do daqui. Então, no caso do daqui 4, eu estou limpando os elementos. Joia? E novas funções de inserção aqui do C++ 11 para frente. Então, vou colocar aqui esse alerta aqui, que é in place. Em place, a gente adiciona um novo elemento, só que é diferente do insert, do assign. O assign, ele substitui o elemento pelo novo. O in place, não. O in place, ele arreda o elemento. Então, ele insere, ele aumenta a posição quando a gente dá um in place. Ele aumenta a quantidade quando a gente dá um in place. Nesse caso aqui, eu estou adicionando o numeral 0 na posição início mais 2. Então, na posição 3. E o elemento que está na posição 3, ele não vai ser substituído pelo 0. Ele vai arredar, ele vai para a posição 4 e na posição 3 vai ocupar o 0. Ok? Em place front, a gente não precisa especificar o iterator, porque ele adiciona no início, mas ele não substitui o elemento que está no início. Ele arreda e coloca o 44 lá. Em place back, adiciona no final. Vamos fazer uma impressão aqui do daq2. Aqui, ó, chamar o daq2 para a gente ver que eu tenho 44 no início e 33 no final. Olha aqui, ó, 44 no início, arredou, tá vendo? O 0 passou para cá e ele não substituiu o 9 no final. Ele adicionou mais um elemento no final. Ok? Então, esse aí é o elemento, é a biblioteca daqui que implementa o container daqui. Não é inscrito no nosso canal? Não perde mais tempo, não. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhuma notificação, clique no joinha para ajudar o nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.